Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Nós vamos começar essa última habilidade desse segundo bimestre, né, que foi selecionada, que é relacionada à simetria. Nós vamos explicar um pouquinho mais, tentar fazer uma atividade um pouquinho diferente aí para vocês. E quem vai ser o porta-voz de vocês, né, quem vai comentar o que vocês estão falando ou não no chat, é o Osmar. Muito bom dia, Jonas. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias. Realmente, vou acompanhar o chat aqui, tá bom? As respostas, os comentários sempre pertinentes que vocês colocam aqui, as colocações, os questionamentos, as perguntas, ok? Se possível, coloque a cidade, a escola que você está falando, sempre para dar um crédito pro pessoal, né? O Sim, isso estado de São aí. Paulo é tão grande, então a gente precisa ter essa noção. Tudo bem, Jonas? Isso mesmo. E hoje, né, nessa aula de simetria, que é a habilidade 20 de matemática, né, do sétimo ano, a EF07MA20, que vai falar um pouquinho sobre a simetria, nós vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Então, simetria, basicamente, é tudo que a gente pode encontrar na natureza, né, Osmar? Mas existem situações que nós fazemos a simetria. Por exemplo, vou até pedir para o diretor colocar no plano aberto, ó, as mesas. Se a gente olhar as duas mesas, Osmar, as mesas estão quase que simétricas aí, né? É verdade, tem um posicionamento aqui, a própria estrutura delas, em forma de triângulo, realmente releva a simetria, sem dúvida. Isso mesmo. E existem alguns modelos de simetria, que aí nós vamos trabalhar um pouquinho ao longo dessa semana com eles, né? Então, a ideia de simetria, vai aparecer aí na telinha para vocês, nós vamos entender assim, ó, é uma preservação, né? Então, a ideia da simetria é preservar uma forma geométrica ou algum objeto ou alguma coisa, né? E a configuração, né, por meio de um ponto. Então, no caso aí, se vocês estão vendo a joaninha, se eu colocar ela numa simetria, ó que legal, Osmar. Então, eu estou traçando, já até dar uma definição para eles, que é o eixo simétrico, né? Eixo simétrico. Isso mesmo. Então, a joaninha aí está dividida, ó, os pontos, as bolinhas, né, em preto, as antenas dela, todo o eixo dela está simétrico relacionado àquele eixo ali, Olha que interessante. né? Chama eixo de simetria, Jonas? Isso mesmo, eixo de simetria, né? O eixo simétrico. Então, Que legal. essa ideia aí que vocês estão vendo, né? Que vocês observaram. Então, essa ideia de simetria é tudo aquilo que eu posso, basicamente, como se fosse um espelho, né? Como se tivesse um espelho ali no meio, Osmar, e aquele espelho ali a gente pudesse, né? Conseguisse copiar essa outra parte. Que interessante, né? E aí a gente percebe que a natureza, como você falou, né? Parece que trabalha com essa questão geométrica, essa questão simétrica extremamente comum na natureza, né? Isso mesmo, né? Não é alguns, no caso aí, por exemplo, uma borboleta, um gato, se vocês olharem, não é aquele simetria 100%, mas existe simetria. No corpo humano também. Então, dizem, né, que muitos aí, uma simetria entre os dois lados do corpo, né? Claro que não existe uma simetria 100%, mas é como se fosse, né? É verdade, não é bastante interessante. Essa questão do corpo humano realmente é simétrica puro, né? Isso mesmo, né? Então, vamos tentar identificar. Eu trouxe algumas imagens para ele, porque simetria, se eu pudesse, eu acho que eu falava a aula inteira sobre simetria, que eu acho importante, e eu adoro essa parte de simetria, né? Principalmente para eles verificarem e observarem. Na tela vai aparecer algumas coisas, então, algumas imagens simétricas, né? Só de olhar aí eu consigo ver, né? Essa é a estação ferroviária de São Petersburgo, na Rússia, né? E ela foi construída de uma forma simétrica. Aonde eu posso olhar essa simetria? Ali está o eixo, ó. Essa reta aí que corta a imagem, digamos assim, né? Ela divide a imagem em duas partes. Se vocês olharem, o que está construído do lado direito é a mesma coisa do esquerdo, Osmar. Então, Arqui é a mesma forma, né? Arquitetura, a questão do estético, do belo mesmo, né? Isso. Realmente, uma composição artística, não é só arquitetônica, né? É artística mesmo, né? Isso mesmo, né? E vem de anos isso, né? Tem algum surgimento sobre isso relacionado à Grécia, sobre essa questão do belo, dessa simetria, né? E vai aparecer em inúmeras construções, em inúmeras formas aí, né? Várias construções, se
vocês conseguirem observar, principalmente questão de museu, né, Osmar? Museu, nós enxergamos isso, a estação ferroviária tem essa coisa da simetria, em muitos locais. Vou mostrar outro lugar aí para você. Aí é uma imagem do teto de uma igreja, né? Então, se eu olhar o teto da igreja aí, olhando eu consigo ver simetria. Só que eu consigo enxergar mais ainda, né? Ó, então eu vou olhar o primeiro eixo simétrico. Então ali, ó, dividir a imagem ao meio, que é o comum, né? Que a gente enxerga geralmente esse eixo na vertical. Mas existem outros, ó. Por exemplo, na horizontal. Eu consigo dividir a imagem aí numa forma horizontal, Osmar. É verdade. Aí a figura aparece em 2 eixos simétricos. Isso. São 2. Pode ter mais disso? Pode, ó lá. Então, se eu colocar, posso colocar outro aqui, ó, numa diagonal, fazendo simetria entre o eixo, né? Claro que a imagem não está cortada certinha, né? Mas ela consegue ali, ó, o eixo tá o ponto central, né? Mas também dá para fazer. E ainda tem mais uma. Olha quantos eixos simétricos eu consigo colocar numa mesma imagem, Osmar. Interessantíssimo, né? E aí remete realmente à questão da estética. Então, além de ser uma questão geométrica, você observa que é uma figura geométrica bela, né? Tem uma estrutura geométrica muito bonita. Isso mesmo. E essa parte de simetria, ela chama muita atenção aos olhos, né? Então, se você observar, em alguns casos, ela chama a sua atenção. Essa parte simétrica, essa parte que você consegue ver essa simetria, então vamos lá na ideia, você consegue manter o objeto de uma outra forma, como se fosse um espelho, né? Todos aqueles eixos ali é como se tivesse um espelho e ele refletisse o outro lado na simetria desses pontos, né? É verdade. E aí você falou do espelho e a gente relembra que simétrico não é igual, né? Isso mesmo, né? Tem algumas relações aí de simetria, né? Que nós vamos ver que esses eixos, né, fazem com que a figura não altere a forma dela, mas faz o que acontece com o espelho. Ela às vezes rotaciona, né? Ela mostra de uma outra versão. Então, por exemplo, o espelho, se você está olhando o seu lado direito, no caso ali é o esquerdo do espelho, né? Sim. A gente olha sempre. Você é destro, dá a impressão que você é canhoto e vice-versa. Isso mesmo, né? Um exemplo dessa simetria, né, Osmar, é, por exemplo, o carro da ambulância. Se você olhar ambulância escrito, eles escrevem ao contrário, que é para você ver no espelho retrovisor. É muito comum hoje em dia os motoristas andarem com os vidros fechados, som ligado, né? Isso. E assim, de repente nem ouve a sirene da ambulância, mas instintivamente o motorista tem que olhar no espelho, né? Sim. Então essa é uma ideia aí, né, de simetria que nós vamos ver. E, existem tantas coisas, vocês podem procurar, tirarem foto. Na fotografia, eu sou uma apaixonada por fotografia, né? Na fotografia existem várias formas de simetria, principalmente quando nós utilizamos a ideia dessa espelhos, né? Mas de uma outra forma. O espelhos, por exemplo, quando você tem uma poça d'água. Você tem uma poça ali, ela faz um reflexo, como se fosse uma lagoa, Osmar. E muitas imagens, né, são construídas dessa forma. E eu, assim, sou apaixonado por esse tema aí. Acho que deu para ver, né? É verdade. A gente sempre acha que matemática é aquela coisa dos números, né, secos, cálculos, as famosas continhas. Ah, professor. E quando a gente trabalha geometria, tem essa oportunidade de diversificar, de ampliar esse universo, né? Isso mesmo, né? E essas formas aí que vocês vão ver, no caso aí nós vamos ter que cair na parte mais matemática da coisa, digamos assim, né? De vocês observarem algumas formas. Então, por exemplo, na telinha de vocês aí vai aparecer, eu montei uma animação para nós observarmos algumas, no caso aí, simetrias entre formas geométricas. Então, eu tenho um retângulo aí em azul. Aqui é o primeiro eixo simétrico. Então, eu dividi exatamente o retângulo. Os dois lados aí do retângulo estão exatamente simétricos, né? Então, um lado representa a mesma coisa do outro. Aí também existe outro eixo simétrico, né? Então, o lado de cima corresponde à mesma coisa do de baixo. Vamos para uma outra forma, o triângulo. Ó. Triângulo aí, no caso, ele vai aparecer 3 eixos simétricos. Vocês vão ver na seguinte forma, então, nesse triângulo verde. Então, primeiro o eixo simétrico, né? Se vocês olharem os dois lados aí desse triângulo, são semelhantes, né? Mesma coisa acontece nessa outra forma, né? Basicamente como se fosse uma diagonal, né? Vocês vão ver esse eixo simétrico e mais um. Por exemplo, o triângulo aí, se observar esse modelo, né? É um triângulo equilátero. Ele tem
3 eixos simétricos, Osmar. Legal, né? É legal, e a gente tem que ter um olhar bem cuidadoso na hora de buscar os eixos simétricos, né? Bate, só tem um. Não, calma. Olha, Isso é verdade, né? olha E com às vezes cuidado. é até complicado encontrar esses eixos, porque existem algumas simetrias que vocês não conseguem observar. Por exemplo, na telinha de vocês vai aparecer a próxima forma geométrica. Então eu tenho uma estrela. Uma estrela não parece tão simétrica assim, né? Ó, olhando, não parece. Mas eu vou colocar... Essa daí tem muitos eixos, né? Então, aqui é o primeiro eixo, ó. Então, eu divido ela, se você olhar, ó, divide bonitinho, né? Se a gente dobrasse ela exatamente, os extremos, os vértices da figura... Isso, sim. Então, se você dobrasse e construísse essa estrela, você teria basicamente esse eixo, que é o que nós vamos fazer um pouquinho mais para frente. Aí eu tenho outro eixo, ó. Então... eu fazendo de novo a dobra, né, que nem você falou, consegue fazer essa simetria aí, né, como se fosse esse espelho. Essa já não é tão fácil de enxergar, né? Essa é mais difícil. Então eu já tenho duas. Aí eu tenho uma terceira aqui, ó, fazendo a mesma coisa. Tem uma quarta e uma quinta. Olha quantas eu tenho no eixo de simetria dentro de uma estrela, Osmar. Você sabe o que me vem à cabeça na natureza? Carambola. Não parece um corte. Uma estrela, né? Que interessante. Cara. Verdade, né? Então, esse eixo simétrico aí, vocês podem reproduzir. Então, vou dar uma ideia aí para vocês fazerem em casa, principalmente, né, nesse momento de final de bimestre. Quem sabe lá pedir uma nota para um professor, né? Opa. Fazer essa atividade, tirar aquela foto e mandar para o professor, não é, Osmar? Eu costumava falar para os meus que responder o presente já tem nota. Então, eu vou fazer com vocês, ó. Qual que é a ideia aqui? Eu vou primeiro mostrar o que eu fiz e aí eu vou fazer com vocês. Mas não é para colocar presente aqui no chat, hein? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Então, o que eu fiz aqui, ó? Aqui eu tenho uma figura, se vocês observarem, eu tenho um retângulo, um losango aqui no meio e um trapézio aqui no final. Então, eu tenho esses 3 eixos aí, ó. 3 figuras geométricas simétricas. O que eu fiz? Tá vendo essa risca no meio aqui, onde eu dobrei? Então, é onde eu fiz aqui, Osmar, no caso, o corte. Então, eu cortei aqui, ó, um retângulo, cortei aqui, ó, um triângulo, né, para virar o losango, e cortei a base aqui, ó, de um trapézio, para eles virarem, no caso aí, um eixo simétrico. Aonde é o meu eixo simétrico? No meio, ó, exatamente no meio, eu tenho o eixo simétrico. Fecha a figura, Jonas. Fecha a figura. Olha o que eu lembro. Cortes de chapa, de placas de metal, né? Da indústria, né? Sim, olha que interessante. A indústria faz isso direto. Direto, né? Olha. Muitos plásticos que eles têm hoje em dia, né? O plástico, para não ter que ficar fazendo 2 vezes, o plástico que é mais dobrável, eles fazem isso muito na indústria, né? Corta só de um lado para evitar trabalho, né? Aplicação pura, né? Sim. Temática aplicada. Tentar mostrar outro? Vamos? Tentem no rir da minha figura geométrica, apesar de que algumas câmeras aqui já estão dando risada. Eu tentei fazer, juro que eu tentei fazer, tá? Então não dê risada, por favor, alunos, respeitem aqui a pessoa que está aqui, porque eu juro que eu tentei. Ó, eu tentei fazer um sorvete. Ó, os caras estão dando risada. Coloca na altura da sua blusa. Na blusa aqui, ó, no preto. Isso. Dá pra ver, ó? Eu tentei fazer um sorvete, ó. O que eu fiz né? aqui? Casquinha, uma casquinha, isso. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu cortei essa parte aqui assim, todo arredondado, e aí eu fechei ela embaixo aqui, ó. Tentei fazer um sorvete. Eu vou mostrar para eles como ficou, ó. Então, essa é a parte que eu cortei aqui, ó. Então, essa parte aqui eu cortei, né? E aí, ó, esse é o meu sorvete. Ai, que legal. Legal, né? Bacana. O pessoal tá dando risada aqui, mas ó, ficou legal até, vai. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui no chat. Continue aí. Então vamos tentar agora, vou mostrar para vocês como que eu fiz, né? Então eu tenho 2 formas, vocês podem fazer como vocês quiserem, ó. Tem 2 formas, eu dobrei o papel, simples. Fiz uma dobra no papel, dobrei ele aqui de 2 formas e você vem com a tesoura. O Igor falou que ficou da hora, Jonas. Muito obrigado, Igor. Aí, ó, já subiu no meu conceito. O que vocês vão fazer basicamente aqui? Qual que é a ideia? A ideia aí é vocês cortarem
usem a criatividade de vocês, a forma com que vocês acharem melhor, mas eu vou tentar recriar as formas geométricas, que é mais essa parte de matemática, né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Vou fazer o losango um pouquinho maior. Ó. Eu fiz um triângulo aqui, ó. Então, eu corto aqui, ó. Cortei um triângulo, ó. Tá vendo? Ó? Cortei um triângulo. Dá para ver? Beleza? Sim. Cortei o triângulo. Quando eu abro ele aqui, ó, eu tenho um losango. Então, o losango aqui, se você observar, Osmar, ele é simétrico, né? Então, os dois lados aqui é simétrico e o eixo de simetria é esse lado aqui, ó, onde eu dobrei, né? Legal. Beleza? Vamos tentar um outro aqui um pouquinho mais criativo. Vou fazer um pouquinho mais criativo, ó. Então, vocês podem fazer, ó, tô fazendo... É aula de matemática, viu, gente? Não é artes, não. Mas a professora de arte vai adorar, ó. A professora Vai. Fernanda aí, um abraço, ó. Ó que legal o que eu fiz aqui, ó. Ó, era pra sair um pouquinho, mas juro que é um coração, tá? Ficou bom. Ficou bom, né? Ficou bom. Aí, ó, tentem fazer em casa, tirem foto. Você tá precisando, ó, final de bimestre, né, Osmar? Precisando daquela notinha para fechar, manda lá pro seu professor. Quem sabe vocês vão conseguir aí, fica bem legal, né? Bacana. Marcar os professores na rede social também, interessante. Muito obrigado, beleza? Ficou ótimo. O pessoal aqui tá elogiando. Algumas críticas, mas eu não vou falar. mas ficou... Uma grande maioria tá achando bom. Que bom, muito obrigado aí. Vamos tentar, então, cair agora na parte dessa simetria, olhando essa parte um pouquinho mais técnica, olhando o eixo, né? Nós vamos sempre olhar o plano cartesiano como nós vimos anteriormente. Na telinha de vocês aí tem uma ideia de que eu construí 4 pontos. Então, eu coloquei o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D nos pontos que estão marcados ali. Então, 2 e 1 é o ponto A, 2 e menos 1 é o ponto B, menos 2 e menos 1 é o ponto C, e por último ali, menos 2 e 1 é o ponto D. O que eu fiz aí? Se eu olhar, eu posso traçar um eixo de simetria. O que eu fiz aqui? Ó? Tracei o eixo de simetria na horizontal, seguindo o ponto, aí no caso, a abscissa, o X, né? Então, se eu olhar esse eixo na abscissa horizontal, eu posso falar que o ponto A e o ponto D são simétricos, aí eu já vou dar uma definição para eles, né? Por reflexão ao ponto B e ao ponto C. Ou seja, eles estão à mesma distância, se você olhar aí, ó, é a mesma distância do X aí, no caso, da reta horizontal. Então, essa é uma forma de identificar a simetria. É uma distância, a distância tem que ser igual entre as duas retas, né? Entre a ponto e a reta, Osmar. Simetria no plano cartesiano, extremamente importante no decorrer das aulas, né? Isso mesmo, né? No caso dessa figura, nessa imagem, né? Nós podemos identificar que essa simetria aí, a distância é de apenas uma unidade, né? Então, no caso aí é de 1. Mas eu posso observar também na vertical. Se eu colocar o Y, né? Se eu colocar o eixo de simetria na vertical, eu vou ter uma outra relação. Então, os pontos A e B são simétricos a D e C. Então, a distância aí agora que muda, no caso aí a distância é de 2. Então, eu tenho duas lacunas, duas unidades, o que eles quiserem colocar. Então, eu tenho essas duas, né, esses 2 quadradinhos aí de distância. E aí está formada a simetria, Osmar. Perfeito. Beleza, né? Perfeito, muito bom. Então, a ideia aí da simetria, então ela vai aparecer em várias formas, e no caso aqui, nós vamos cair nas formas geométricas, né? Infelizmente, é a forma mais fácil de tentar explicar essa parte de simetria. Vamos tentar um exercício aí para ver se vocês conseguiram entender. Na telinha de vocês vai aparecer essa primeira atividade. Então, tá assim, ó. Dados os pontos no plano cartesiano, com a formação de 2 triângulos, indique. Na A, em relação a qual eixo, vocês podem colocar X ou Y na resposta, tá? Mas se quiserem escrever abscissa ou ordenada, também podem. Em relação a qual eixo, os triângulos são simétricos por reflexão. Então, eu quero saber aí, ó, os triângulos. Na questão B, ela é um pouquinho mais elaborada. Usando o eixo de simetria, indique qual é o correspondente do simétrico B. Então, eu quero saber aí, ó, usando o eixo de simetria, qual que é o correspondente de B. Então, vocês vão colocar na A
qual que é o eixo, e na B, qual que é o ponto simétrico do B. Então, aí uns 2 minutinhos para vocês e a gente já retorna. Bom trabalho. Retornamos, Jonas, com as respostas e a participação dos nossos alunos aqui no chat. Muitas respostas, participação massiva do pessoal. E vamos às respostas que o pessoal colocaram aqui. A Rebeca disse que o seu sorvete ficou bom, o que importa é treinar, o que importa é o esforço. Muito obrigado. Tá bom? Vamos lá. A grande maioria, o João Lucas, a Giovana, o Lucas, né? Primeiro o João Lucas, depois o Lucas, Giovana, o Nicolas, Milene, a Lindalva, tudo bem? Letícia, a Sara, todos colocaram aqui o eixo na letra A é o eixo das abscissas. Tá? O X, mais comum colocar um X, a grande maioria. Eventualmente, alguém colocou o Y, tá? Teve casos aí também, Jonas. E na letra B, a grande maioria colocou aqui o eixo correspondente lá, o ponto é o F. Estão corretos? Boa, isso aí, né? Vou colocar para vocês na telinha aí antes a resposta para vocês olharem. Então, a ideia é a seguinte. Então, o eixo das abscissas, ou X, que vocês colocaram, horizontal, poderia ser qualquer uma dessas respostas. É o eixo simétrico, então tá aqui o eixo simétrico, né, ó, em roxo aí. E o ponto F é o ponto, no caso aí, simétrico entre o ponto B, olhando essa simetria. Vou tentar construir de novo, vocês já estão familiarizados ao GeoGebra. Vou mostrar para vocês aqui, que está na tela do meu computador. Então, ele vai aparecer aí, eu já tenho a construção aí das duas imagens. Então, o que eu posso observar aí, o que eu tenho que entender? Primeira coisa, o eixo simétrico é esse que está aqui na horizontal. Então, eu vou fazer aqui ó, um segmento, ó, aqui na horizontal. Ó. Ficou meio torto, mas dá para entender aqui. Ó, esse eixo simétrico aqui, ó, esse ponto, né, esse segmento aqui, ó, então é o meu eixo simétrico. Então, é a primeira coisa. Ele está correspondente a quê? Ao X. Então, todos os pontos aqui de A, B e C, eles vão ser simétricos aqui embaixo. Ó. O A ao D, o C ao E, e no caso, como vocês responderem, o B aqui em cima, ó, tá vendo? Ó? O B que está aqui em cima, no F. Reparem no seguinte, que é muito importante isso. Como eu estou colocando o eixo X aqui como simétrico, eu tenho que observar a distância. Primeira coisa, observando a figura não mudou. É o mesmo tamanho aí, digamos, o mesmo tamanho, o mesmo comprimento e etc. O que ela tem? Então, por exemplo, aqui ó, tem 1, 2, 3, 4. Está lá no menos 4. Qual que é o eixo simétrico? É o B. Eu tenho que andar as mesmas casas aí, as mesmas unidades, a mesma distância. Então, eu tenho que andar 1, 2, 3, 4. Então, é a mesma ideia. Então, é a mesma forma com que eu tenho que observar. Então, a distância aqui entre eles é a mesma. Então, aqui são 4 e aqui são 4. Claro, aqui são 4 negativos, mas em comprimento seria o mesmo tamanho como 4, tá? Tomar esse cuidado, a gente só usa o plano para isso, né? Então, essa é a forma simétrica. Tranquilo, né, Osmar? Tranquilo, Jonas. O GeoGebra acho que facilita bastante a visualização. Beleza, vamos tentar então agora um pouquinho diferente. Na tela de vocês aí, agora eu vou observar a mesma imagem, né, a mesma forma, só que agora a minha pergunta é a seguinte. Em relação ao eixo das ordenadas, eu já estou colocando, ó, das ordenadas, que é a vertical, qual é o ponto simétrico de A? Então, eu quero saber qual que é o ponto simétrico de A. Na D, qual par ordenado é simétrico de D em relação ao eixo das ordenadas? Então, eu quero, na C, qual que é o ponto, e na D, eu quero par ordenado. Então, a gente vai trabalhar tudo que a gente veio fazendo até então aí com essa atividade. Então, 2 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho. Jonas, retornamos com as respostas dos nossos alunos. Um abraço aqui para o pessoal de Presidente Prudente, mandando a gente dar um oi para eles. Obrigado pela participação, gente. Olá, tudo bem? Presidente Prudente. Boa. Boa. Vamos às respostas. A Mariângela, a Anne, o Carlos, Henrique, Matheus, Verônica, pessoal todo participando aqui, Jonas.
e colocando na letra C o ponto C. Boa! O ponto C. Na letra C, o ponto C. E mais uma galera participando aqui, enviando a resposta. Na letra D, vou captar algumas aqui. A Juliana, a Raquel, Daniel, Gisele, o Henrique, o David, todos colocando na letra D que as coordenadas são o ponto 3 e menos 1, Jonas. Confere? Boa, é isso aí, né? Então, vamos formalizar a ideia da seguinte forma. Então, todo o eixo simétrico, né? Você montou lá o ponto de simetria, você tem que entender a distância. Então, no caso aí eu estou colocando os pontos, a figura formou-se, né? Mas eu estou colocando os pontos. E no caso era um triângulo, você poderia achar outros eixos simétricos, né? Então, na telinha vai aparecer a resposta da seguinte forma. Então, o ponto C. Primeiro eu tenho que identificar o eixo simétrico. Tá aqui, ó, vertical. Então, essa reta em roxo aí, né? A ideia do eixo vertical é o meu eixo simétrico. Então, na C, era o ponto C mesmo. Então, o A andou 3 aí unidades, a mesma distância é o ponto C. E na questão D, eu tenho que achar o ponto E, que é o simétrico. Eu achando o ponto, eu encontro as coordenadas, como 3 e menos 1. Vamos tentar montar isso no GeoGebra com alguns detalhes, um pouco mais de detalhes. Então, vai aparecer na telinha aí a minha tela do computador aqui, que está o GeoGebra. Então, eu tenho que identificar o seguinte. Então, eu tenho essa reta aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou passando o mouse, é a minha reta simétrica. Então, esse é meu eixo. Então, eu dividi esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, ambos estão simétricos. Beleza. Ponto A, 1, 2, 3, em relação ao eixo. Faço a mesma coisa para o outro lado. 1, 2, 3, aqui é o meu ponto C. Identifiquei aqui meu ponto C como simétrico de A. Meu ponto D. Qual que era o simétrico, né? Qual que é o par ordenado simétrico? Primeiro eu acho o ponto. Então, mesma ideia. 1, 2, 3 aqui é a distância. 1, 2, 3 é a distância. Achei meu ponto E. Vou lá naquelas configurações, só para mostrar para vocês, que a gente chama como nome e valor, né? Então, tá aqui, ó. Ele é o ponto menos 3 de x, abscissa ordenada, abscissa ou horizontal, que vocês quiserem colocar, e meu ponto menos 1 aqui, da ordenada, do eixo y, do eixo vertical. Então, esse é meu ponto E. Reparem no seguinte, né? Tá vendo que o meu ponto B e meu ponto F está em cima do eixo simétrico? Então, basicamente, aí não existe um ponto simétrico deles. Tem que tomar um pouquinho desse cuidado, né, Osmar? Porque ele está em cima do ponto, então ele não vai encontrar uma simetria exata ali, né? Você não vai conseguir ver, a menos que você divida esse ponto, né? Sim, é verdade, Jonas. Como ele está em cima do eixo, ele não vai aparecer. Então, tem que tomar esse cuidado, né, nessa construção aí, da onde a gente observa esse eixo simétrico. Então, eu tenho um triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, desse lado aqui, ele é simétrico a esse outro lado. A mesma coisa aqui para baixo, ó. Esse triângulo aqui, ó, essa parte aqui, ó, do lado esquerdo de vocês, é a mesma coisa da parte do lado direito. Legal, né, Osmar? Legal, eu acho que o pessoal pode observar mais, né? A partir dessa aula de hoje, acho que pode observar melhor essa questão da simetria no seu cotidiano, na sua rotina, né? Isso mesmo, né? Isso mesmo. E a simetria está em tudo, né? Nós podemos observar em tudo, desde a forma com que nós, por exemplo, arrumamos lá uma estante, alguma coisa, né? Nós colocamos geralmente as coisas simétricas e acontece sempre essa ideia. Então, simetria, a princípio aí, que é a ideia de reflexão, essa distância, né? Nós temos que observar essa distância aí, que é muito importante relacionada a esse eixo. Vamos tentar mais uma atividade aí agora, uma ideia de construção, né? Que nós vamos tentar entender como também a gente faz para matemática. Na telinha de vocês vai aparecer a atividade 3, que está assim, ó. Na figura abaixo, as coordenadas dos vértices são 2 e 1, que é o ponto A, 3 e 3, que é o ponto B, 4 e 1, que é o ponto C. Multiplique as abscissas. Aí, ó, o eixo X só. Multiplique os valores de X por menos 1, ou um negativo. E forme uma nova figura. Então, eu quero saber quais são as novas coordenadas dessa figura. Tentem escrever
as coordenadas dessa nova figura. Como ela demanda um pouquinho mais de tempo aí para escrever e são 3 pontos, vou dar 3 minutinhos e a gente já retorna com a resposta, tá bom? Bom trabalho aí para vocês. Jonas, retornamos com as respostas dos nossos alunos, muita interação aqui, muitas respostas coerentes, outras nem tanto, mas vamos lá, tá? Joaquim, Milton, Raíssa, Evelyn, Amanda, a Maria, a Joana, Amanda, outra Amanda, Ariel, enfim, todo o pessoal participando e mandando as respostas. Eis as respostas que eles mandaram, Jonas. As coordenadas, o ponto D, alguns chamaram, legal, estava prestando atenção em aula anterior, chamado a linha, belinha e celinha. Pode? Boa, pode. Legal. Então, ficaram atentos. Então, as coordenadas, o primeiro ponto, -2 e 1, tá ok? O segundo ponto, chamado de E aí, ou belinha, -3 e 3. E o último ponto de coordenadas, -4 e 1. Só uma observação aqui, ó. O Luiz, ele colocou todos os valores negativos, todos corretos numericamente, Isso. mas errou o sinal do eixo lá Tomar cuidado das ordenadas. com isso, verdade. Então, se vocês observarem aí na resposta, vai aparecer para vocês, eu tenho que tomar esse cuidado, que eu só posso multiplicar o eixo x, né? Então, no caso, o 2, o 3 e o 4. Os valores de y permanecem os mesmos. Por quê? Porque o eixo, ele está aqui, ó, na vertical. Então, esses são os pontos aí, né, que nós podemos observar, identificar que a figura é a mesma, que o formato é o mesmo, né? Mas, no entanto, ali, né, as coordenadas são outras, né, Osmar? É verdade. Beleza? Fica atento. E a gente monta ali a simetria. Agradeço, muito obrigado pela aula, espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui com vocês e tentem reproduzir lá o eixo de simetria com o seu professor, mande para ele, quem sabe aí, ó, consegue uma notinha de final de bimestre, É verdade. Falou em professor, professor Rony de Itacoaxetuba com a gente, né? Boa. Obrigado. Até a próxima. Obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau.